Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje nós vamos começar a falar sobre o Liber Alvel Leges, o livro da lei de Aleister Crowley. Mas antes disso, se você estiver assistindo pelo YouTube, peço a você que inscreva-se no canal, ative o sininho aí para você receber as notificações dos novos vídeos. E se você estiver assistindo pelo Facebook, nós vamos colocar no comentário desse vídeo o link da nossa lista no WhatsApp para você receber novidades sobre o Centro de Estudos Teoses, receber os links das postagens em primeira mão. Também no Facebook nós estamos disponibilizando o livro A Primeira Caçada e as nossas camisetas com o sigilo do céu, que é o símbolo do Centro de Estudos Teoses. Eu já escrevi sobre o significado espiritual do sigilo, o benefício que ele pode trazer para você pode encontrar isso até na nossa loja. E se você quer ajudar a gente, nós não recebemos doação em dinheiro, então se você quiser nos ajudar e você está longe, mas você quer se envolver, você quer se ligar a esse egrégora, quer dar uma força para a gente, adquire o livro, adquire a camiseta, que você vai estar nos ajudando muito e vai estar se beneficiando também. Então no Facebook você vai ver junto do vídeo, tanto a camiseta como o livro ali na nossa loja no Facebook. Além disso, agora nós temos um site, mestrealeph.com, aleph.com. Então ali você tem todas as nossas mídias, você tem um link para tudo, inclusive para os blogs, ok? Vamos lá. Então nós vamos começar a estudar o livro da lei e eu vou começar lendo o comentário sobre o livro da lei. Faz o que tu queres, deverá ser o todo da lei. O estudo deste livro é proibido. É sábio destruir esta cópia depois da primeira leitura. Quem quer que desrespeite isto, faz por seu próprio risco e perigo. Estes são dos mais terríveis. Aqueles que discutem o conteúdo deste livro são para serem evitados por todos como centros de pestilência. E essa tradução aqui está bem perfeita, centros de pestilência. Todas as questões da lei são para serem decididas apenas por apelos aos meus escritos, cada qual por si mesmo. Não existe lei além de faz o que tu queres, amor é a lei, amor sob vontade. Eu não sou o primeiro a desrespeitar esse alerta ameaçador aqui no fim do livro, né? Outras pessoas já fizeram isso, mas o que eu quero destacar alguns elementos aqui. Ele diz que aqueles que estudam o livro da lei, discutem seus conteúdos, que é o que nós vamos fazer aqui, devem ser tratados como centros de pestilência. Essa expressão centro, ela aparece várias vezes no livro da lei. Hadith é o centro. Então, quer dizer, aquele que discute os conteúdos do livro, ele se transforma num centro de doença, no sentido em que ele vai infectar outras pessoas. Então, nós vamos quebrar a injunção, nós vamos estudar o livro da lei, mas nós vamos estudar o livro da lei como foi dito aqui, recomendam os escritos de Crowley. Quando Crowley falar, nós vamos meditar naquilo que ele falou. Quando ele comentou um assunto, nós vamos meditar naquilo que ele comentou. Quando ele não comentou, nós vamos dar asa à imaginação. Não tenha medo, tá? O máximo que pode acontecer é você ficar parecido comigo. Não sei se é uma boa, né? Mas o máximo que pode acontecer de o meu centro infectar o seu. Só correndo o risco é que vamos saber se isso é positivo ou é negativo. Como isso aqui é uma introdução, eu vou falar de alguns pontos que eu acho cruciais para vocês saberem que leitura eu faço do livro da lei. Todo mundo sabe que eu já escrevi muito sobre Telemann, que eu já gravei vídeos, inclusive 2 vídeos sobre a lei de Telemann, que foram vídeos positivos, em que eu apontei a praticabilidade, né, do livro da lei, de algumas injunções do livro. Eu vou explicar ao longo dessa série como que eu posso enxergar o livro positiva e negativamente ao mesmo tempo. O que não deve ser muito espantoso, porque quem já assistiu meus vídeos A Serpente do Paraíso, parte 1 e parte 2, viu que a mente de um cabalista não funciona assim mesmo, né? A serpente, que é o Nahash, que mata o homem, também é o Mashiach, porque a gematria é a mesma. São os dois lados, é o veneno e a cura, e o antídoto. Mas o livro da lei, como qualquer livro sagrado, ele tem vários níveis de
compreensão, vários níveis de revelação. Então, olhando ele de modo simples, eu já escrevi sobre isso, atraí a ira dos telemínions do Brasil por conta disso. Eu disse que a entidade que se diz Ra-Hor-Khuit, que é o Deus que fala no capítulo 3, ele é Jeová usando uma máscara. Espera, de repente você está me vendo hoje e nunca ouviu falar do livro da lei. Talvez tenha ouvido falar de Aleister Crowley e não faz a menor ideia de que porra é essa. Então, vamos lá. O livro da lei foi um livro canalizado pelo mago inglês Aleister Crowley em abril de 1904, dia 8, 9 e 10 de abril de 1904. Ele estava viajando para o Cairo junto com a esposa dele, na época, a Rose, e esse livro se tornou a base daquilo que Crowley chamou de um novo Aion, o Aion do deus Horus, que estaria suplantando o Aion do deus Osíris, que era o deus sacrificado das religiões do passado, e que Crowley teria sido escolhido como seu profeta desse novo Aion. Crowley passou a chamar a si mesmo de a besta, ou Terion, a besta selvagem, com uma referência direta ao livro do Apocalipse, e ele começou a montar um sistema de treinamento espiritual em algumas ordens e escreveu pra caralho sobre isso. Ele depois recebeu outros livros, embora nenhum deles com nível de inspiração no livro da lei, e assim se montou a religião, por mais que os telemitas, a maioria dos telemitas deteste essa palavra, a religião de Telemann, que hoje existe em várias partes do planeta. Ok? Então esse é o livro da lei. Como se distribui o livro da lei? São 3 capítulos, é um livro pequeno, isso aqui é uma edição de bolso, você vê que é bem fininho, né? No capítulo 1, uma deusa fala, a deusa Nuit, a deusa que representa o céu estrelado. No capítulo 2, Hadit, que é o coração luminoso da deusa Nuit, ou seja, cada uma das estrelas que ocupam o corpo da deusa dá as suas palavras. E no capítulo 3, Ra-Hor-Khuit. O capítulo 3 chamará Ra-Hor-Khuit de unidade manifestada. Em que sentido ele é a unidade? Unidade do quê? Nuit é descrita como uma infinita expansão, ou seja, um infinito de possibilidades de experiência. Hadit é descrito como uma infinita contração, ou seja, o centro individual que experimenta a infinitude de Nuit. A unidade entre a expansão e a contração é Ra-Hor-Khuit, como se Ra-Hor-Khuit fosse o filho de Nuit e Hadit. Agora, Ra-Hor-Khuit é tanto todo homem que experimenta essa unidade, essa iniciação, como ele também é o regente do Aion, né? Ele é o Deus que está sentado no trono de Ra, como ele é descrito no livro da lei, que está governando esta era, ok? Só que, na verdade, no comecinho do livro da lei, você descobre que nenhum desses deuses está falando mesmo. Capítulo 1, depois eu vou voltar a falar disso, tá? Capítulo 1, versículo 7. Contemplai. Isto é revelado por Aiwass, o ministro de Hor-Parkrat. Ou seja, Aiwass, quem é Aiwass? Segundo Crowley, Aiwass era o seu próprio anjo guardião. Ou seja, era um dos chefes secretos, dos grandes iniciados que transcenderam a humanidade, uma espécie de mestre da humanidade, da Terra, que revelou o livro da lei através de Aleister Crowley. Então você, na verdade, não tem Nuit, nem Hadit, nem Ra-Hor-Khuit falando. Quem fala é Aiwass. Aiwass dá voz aos 3 deuses. É o ministro de Hor-Parkrat que está falando como Nuit, como Hadit e como Ra-Hor-Khuit. Não sei se deu para entender até aqui. Tanto Nuit como Ra-Hor-Khuit são divindades, máscaras de divindades egípcias, né? Nuit ou Nut era uma deusa egípcia, Ra-Hor-Khuit é Horus, né? Mas eles não são mesmo essas entidades, isso a gente vai falar no futuro. Eu já escrevi um pouco sobre isso também na minha página no Facebook. Mas o que a gente deve entender a partir daqui? Eu disse que Ra-Hor-Khuit na verdade é Jeová.
e que todos os seres humanos se tornam semelhantes a Jeová e quando completam a experiência de iniciação telêmica. Tem vários indícios, eu vou tentar expressar esses indícios ao longo dessa série, mas o primeiro deles, a pergunta que deveria ser explicada é: quem é Jeová? Eu já falei de Jeová muitas vezes, na série DAT, que logo vai ter novos vídeos. Eu falei sobre Jeová era um anjo. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre Jeová, que Jeová é o anjo que impede o acesso à árvore da vida. Se você ler o livro do Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, uma espada de fogo circunda e impede o acesso à árvore da vida. Mais tarde, no livro do Apocalipse, esse acesso é liberado para a árvore da vida por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E eu já falei isso aqui várias vezes, que para você ser um cabalista eficiente, você precisa ter alguma comunhão com Jesus Cristo. Agora, num dos livros revelados, que segundo Crowley era o livro mais importante depois do Liber Bel-Legis, que é o Liber 418, a visão e a voz, na visão dele no 10º éter, o que são os éteres ou aitires? Dentro da magia enoquiana, os aitires seriam camadas que envolvem o nosso mundo, como se fosse uma cebola, circundando o mundo. Nós estaremos no núcleo dela e por meio da revelação dos anjos você vai destravando esses éteres e subindo, elevando a sua consciência e projetando-se para além da consciência ordinária. Na visão do 10º Aitir, aliás, do 16º Aitir, que é a queda do demiurgo, que seria Jeová, ele está aprisionado, ele está lamentando que a besta chegou e que ele não tem força contra o profeta, e a torre, por isso que é o 16º Aitir, que inclusive é o 16º arcano, é a torre, a casa de Deus no tarô, desmorona. E quando ele desmorona, da fumaça, Crowley vê Aiwass. E ele percebe que Aiwass está circundado na sua cabeça por Nuit, Hadit está no peito de Aiwass, e entre as pernas dele está Ha-Horquit, quer dizer, todos eles estão emanando de Hadit. Aliás, de Aiwass, que é o mensageiro que dita o livro da lei. Mas ele diz mais, ele diz que na mão esquerda dele está o livro da lei, e na mão direita uma espada de fogo. Espada de fogo, cara, é a espada de fogo que bloqueia a árvore da vida. A desconstrução de Jesus Cristo, que Crowley empreendeu, por exemplo, no Liber 888, no próprio Liber 418, mais de uma vez, nos comentários que ele fez ao Liber Legis, a desconstrução da imagem de Jesus Cristo é justamente um revés de Jeová disfarçado como Aiwass, aquele que impede o acesso à árvore da vida, afastando o Cordeiro de Deus que permite que os homens se aproximem da árvore da vida. Já falei bastante disso, vou falar com mais detalhes no futuro. Mas quem é Jeová no final das contas? Jeová é justamente um ser que experimentou a iniciação telêmica, ele afundou em Nuit. O capítulo 1 do livro da lei, no versículo 1 do capítulo 1, é dito Had, a manifestação de Nuit. Depois, quando você vai lá para o capítulo 2, quando o Deus Hadit vai falar, ele diz que ele é o esconder de Hadit. No final do capítulo também diz isso, que o Hadit está se escondendo, ou seja, a centelha divina torna-se Hadit quando mergulha em Nuit, que é a matéria. Crowley disse isso mais de uma vez, que é a matéria. Mais tarde, o Frater Ahad, que foi um dos discípulos de Crowley, disse que Nuit era o espaço disfarçado de infinito. Eu vou tentar explicar todos esses conceitos no futuro. Mas o que acontece com Jeová? Como surge essa entidade desequilibrada? A iniciação telêmica, revelada no livro da lei, e que se tornou possível a todos os homens através de Aleister Crowley, foi justamente a experiência de Jeová. Quando você pega lá o livro
profeta Isaías, capítulo 14, você tem uma profecia do rei da Babilônia, para o rei da Babilônia, mas ela tem um outro sentido oculto. E lá o rei da Babilônia, ou uma entidade, conforme a igreja sempre leu, Satanás ali falando, diz assim: eu me elevarei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Essa expressão estrelas de Deus, que aparece também no livro do Apocalipse, no livro de Jó, é uma referência aos anjos. E é uma promessa feita para Crowley. Você se elevará acima das estrelas. Se todo homem e toda mulher é uma estrela, a promessa feita para Crowley é que ele seria uma estrela superior. Foi exatamente o que aconteceu com Jeová. Ele experimentou a iniciação proposta no livro da lei. A centelha dele tornou-se radite, ou seja, mergulhou na matéria de Nuit, e assim ele se tornou o Deus da ira. Eu vou ler um trecho aqui do livro da lei para explicar um pouco melhor isso, desvendar alguns mistérios aqui. Vamos lá. Capítulo 3, versículos 18, 19 e 20. Misericórdia seja fora, condena aqueles que se apiedam, mata e tortura, não poupes, sê sobre eles. Daqui a pouco a gente vai discutir quem são eles, mas quando diz aqui misericórdia seja fora, é o que eu apontei tantas vezes, o desequilíbrio em Geburah. Na árvore da vida você tem as Sefirot supernas, as superiores, Keter, Hokmah e Binah. Logo abaixo você tem Hesed, que é misericórdia, ou graça, Gedulah, graça, que é um atributo de Jesus Cristo. O livro de João já começa dizendo isso, né? A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, ou seja, por Hesed. O Zohar vai dizer que Israel está cercado pelos atributos os 13 atributos da misericórdia de Deus, que são os 13 atributos revelados por Deus a Moisés, ou seja, atributos de Hesed. Eu posso ler aqui: Hesed seja fora. E aí ele ordena um assassinato, não pouco ser sobre eles, daqui a pouco ele vai discutir quem são esses eles. Esta estela, o que é a estela? É este símbolo aqui, esta pedra que Crowley viu no museu quando ele esteve no Cairo, e ele acreditava que essa estela egípcia descrevia a mudança do Aion de Ísis, da Grande Mãe, para o Aion de Osíris, e que ela também espelhava a transição para o Aion de Horus, ou seja, essa estela seria uma espécie de canal pelo qual a revelação chegou até Crowley. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Esta estela, eles deverão chamar de abominação da desolação. Contai bem este nome, e isso deverá ser para vós como 718. Ele diz que ela deveria ser 718. Por quê? Por quê? Quer dizer, é uma pergunta, né? Por quê? Por que é 718? Por causa da queda de porquê, que ele não esteja lá novamente. No capítulo 2, há uma maldição de Hadith contra esse tal porquê. Há uma maldição. Hadith diz que porquê seja danado, possa porquê ser amaldiçoado para sempre. Agora é uma maldição sobre porquê e seus parentes, no capítulo 2, versículo 28 e 29. Também 30, se a vontade para e grita, porquê, invocando porquê, então a vontade para e nada faz. A maioria dos telemitas vem com uma conversa fiada, que esse porquê aqui, é porque se você for fazer a tua vontade, que se vontade para e grita porque ela nada faz, e você para, e aí você tá, ou então você está se explicando, e que é isso, que é aquilo. Isso é conversa fiada. Como diz o comento, todas as questões da lei devem ser decididas com apelo aos meus escritos, certo? Com apelo aos meus escritos. Deixa eu ler aqui, nessa edição, uma das edições mais recentes do livro da lei, o que Crowley diz sobre este porquê. Olha só. Ele comenta o versículo 2:27, capítulo 2:27. Lembrando que nós estamos lendo 3, né? Mas no 2:27, a grafia de because, com um B maiúsculo, sugere que pode ser um nome próprio. Veja bem. E possivelmente que seu equivalente grego ou hebraico pode identificar a ideia cabalisticamente com algum inimigo de nossa hierarquia,
também que tal palavra pode demandar um valor maiúsculo para a sua inicial. Então o Crowley diz que quando ele foi inspirado a escrever, quando Aiwass falou através dele, não escreveu porquê com letra minúscula, escreveu because com letra maiúscula, indicando um nome próprio. E não só indicando um nome próprio, mas dizendo que a parentela formava um grupo de inimigos da hierarquia espiritual que Crowley representava. Tem um puta de um mistério aqui. Ele diz que o equivalente grego ou hebraico talvez ilustrasse quem é esse inimigo. Se eu pegar because, por quê? Porque explicativo, né? Por exemplo, estou falando isso porque. Se eu pego porquê, traduzo para o hebraico, eu tenho a palavra ki, que tem as letras kaf e yod. Qual é o significado de kaf e yod? Detalhe que se eu pego o alfabeto hebraico, a letra kaf ela vem justamente depois do yod. Então você tem yod, kaf. O yod é a partícula divina, é a própria essência da vida, é a luz divina. É o símbolo da onipresença de Deus, porque todas as letras que você vai escrever começam com Yod. O Yod é tão importante que é dito que o mundo atual foi criado com a letra Beit, porque o Gênesis começa com a palavra Bereshit, mas o Olam Rabá, o mundo vindouro, será criado com o Yod. O Yod é a partícula divina que deve manifestar-se na Terra. E Yod tem um valor numérico de 10. Ou seja, os 10 dígitos, as 10 sefirot, é o centro dos atributos de Deus, é a própria essência de Deus. E Yod também significa braço ou mão. Depois que você lê na Bíblia que Deus estendeu a mão, que Deus ergueu o braço, você está vendo uma referência ao Yod. É o centro da divindade, é o núcleo, é a centelha divina, é o Atman para os hindus. A letra seguinte, que é o Kaf, tem um valor de 20. O que a Kabbalah me ensina que Kaf ela é aquilo que já está além da criação. O que Kaf representa? Yod é mão ou braço. Kaf é mão também, palma da mão. Ou seja, Kaf e Yod estão muito próximos. E Kaf e Yod formam a palavra Ki, que significa por quê. Por que Kaf é a palma da mão? Com a letra Kaf eu escrevo o que mais? Kavaná, meditação. Koach, potencial. Keter, a sefirot superior, que é ligada à letra Yod, que é chamada de Yod superior, inclusive. Se eu tenho essa conexão tão forte, o que é a palma da mão? Kaf é 20. Se eu escrever a letra Yod, não pegar a letra, eu escrever a letra Yod, a gematria de Yod também é 20. Como que se escreve? Estou escrevendo por extenso. Yod, escreve com Yod, Vav, Dalet, que é a quarta letra do alfabeto hebraico. Yod 10, Vav 6, Dalet 4, é 20 também, que é o Kaf. Quer dizer, essas duas letras estão completamente juntas. Que potencial que o Kaf revela? Por que a palma da mão significa potencial? Cor, potencial. É o potencial do Yod. Quer dizer, o Kaf é a expressão da potência divina dentro de nós, que nos leva a Keter, que nos leva a Kavaná. Lembrando, essas duas letras juntas formam a palavra Ki. Por quê? É contra esta manifestação da onipresença de Deus que o livro da lei luta. Como nasceu Jeová? Esta centelha divina, ao invés de se expressar pelo Kaf, ao invés de expressar o divino, ele se fechou, ele se enterrou, ele se retraiu, ele afundou na matéria. E é o que ele fala aqui no versículo 20 do capítulo 3. Por quê? Por causa de porquê que ele não esteja lá novamente. Que esta manifestação da potência divina, que esse expandir ao invés de mergulhar na matéria, não aconteça mais. Ou seja, como eu já disse várias vezes, o livro da lei é um livro de contra-iniciação. Quando diz que misericórdia seja fora, eu disse que isso é o nascimento de Jeová. Olha só o que Dion Fortune disse nesse livro aqui, a Kabbalah Mística, super clássico, todo mundo conhece, na página 251. Olha o que ela fala sobre o Redentor. Assim,
que é emanado, o Redentor compensa a severidade de Geburá. Assim como disse o Senhor, dou-vos uma nova lei, já não direis olho por olho, dente por dente. Quer dizer, ela diz que o Redentor compensa a severidade de Geburá. Mas o livro da lei diz, misericórdia seja fora. Né? Ora, essa severidade unilateral de Geburá deu-nos o ciumento Deus do Velho Testamento. E todas as perseguições religiosas que se fizerem em seu desequilibrado nome, ele, Jeová, as clifas de Geburá, quer dizer, as cascas de Geburá. O aspecto negativo de Geburá, porque Geburá em si é positivo. Agora, o que são essas cascas de Geburá? A mulher escarlate do livro da lei. A besta, que também é escarlate. O dragão vermelho, cores de Geburá. As cascas de Geburá são todas as formas divinas com as quais o Crowley se identificou. E toda a natureza cruel e opressora está sintonizada com essa divindade. Aqui ela diz que toda a natureza má e que oprime pessoas está ligada a essa divindade, dependendo do cara ser cristão ou não. Então, entendemos aqui quem é porquê, né? É que significa o potencial divino, perfeitamente revelado em Jesus Cristo, potência divina manifestada perfeitamente ao ponto de poder doar essa potência divina para outros homens, que é Ki, Kaf e Yod, que vão, se você somar, né, o valor de Kaf com o valor de Yod, você vai ter o 30. Com 30 anos, Jesus recebe o Espírito Santo, começa a pregar, e o 30 tem um simbolismo profundo, por exemplo, na maçonaria. Entendemos que misericórdia seja fora, é justamente rejeitar que o assunto vai se conectando, mas agora nós temos a questão da estela, a estela do livro da lei, a estela da revelação, que é como ela é chamada, né? Que mostra o equinócio dos deuses, a transição dos aions. Ele diz: contai bem o seu nome, e será para vós como 718. Eles chamarão a estela abominação da desolação. Esse termo não é à toa. A abominação da desolação não é à toa. Ele foi pensado e ele revela justamente a identidade de Jeová nesse capítulo 3. Primeiro, veja o comentário de Marcelo Mota, grande telemita, sobre o livro da lei e essa passagem. Crowley matutou 3 anos antes de encontrar o significado de 718, que, no entanto, é suficientemente simples. É estela, igual 52, em grego. Que a palavra estela, a gematria dela em grego é 52. Estela 666 é efetivamente o único nome que a estela teve. Sua classificação no catálogo do Museu Gulag. Diz a lenda que ela estava classificada com o item 666. 666 mais 52 igual 718. Então já começa a entender aqui que a estela da revelação tem uma conexão com o número 52, que tantos telemínios riram e acharam tão engraçado, disseram que eu ia subir em cima de um caixote para anunciar que a Terra ia acabar em 2052, né? Aí depois eles pegaram no meu pau, e tudo foi assim. O 52 está aqui dentro do 718. Por quê? 666, o aspecto negativo do Sol, está aprisionando o 52 por meio da estrela. Eu já disse antes, a palavra do 9º grau da OTO, que é a famosa palavra perdida da maçonaria, é Maben ou Mabon, cujo valor, que significa filho, Ben, a podridão, Ma. O valor dessa palavra é 93, a corrente 93 que emana do livro da lei, que tem se espalhado pelo mundo, com todas as questões que eu já apresentei tantas vezes. Mas a palavra má, que é podridão, a gematria dela é 41, e bena, a gematria é 52. Eu gravei um vídeo, agora há pouco, sobre o caráter mágico do nosso mundo, que eu falei da corrente 52, que está ligada à profecia de Joel, no capítulo 2, né? O Espírito vai fazer com que as pessoas tenham sonhos. Aí eu liguei isso à cultura pop e tudo mais. Você já reparou que a estela, na verdade, é uma obra de arte, de pintura e escrita? E que ela emanou informação, que ela conectou-se à mente do Crowley como um transmissor? Já reparou que Crowley pintou, depois do trabalho de Paris, a imagem de lã? E que a imagem de lã é uma imagem.
imagem, ia mudar uma pintura. E que essa pintura se transformou num portal. Quer dizer, estava ali contido já a revelação que viria depois de que esses elementos, que a gente hoje chama de cultura pop, ou até só de entretenimento, eles são portais para outros níveis de consciência e outros mundos. Mas a corrente 52 estava presa na corrente 93, presa na esfera da revelação. Esse aprisionamento é justamente a abominação da desolação. Só que esse termo, abominação da desolação, é justamente o que revela Jeová aqui na parada. Deixa eu ler aqui para vocês de onde esse termo vem. O Crowley, no Comentários Mágicos e Filosóficos do Livro da Lei, ele diz: as referências parecem ser as velhas profecias do profeta Daniel e do apóstolo João. Quer dizer, do apóstolo João ele está falando do Apocalipse. Do profeta Daniel ele está falando de Daniel 9:27. Em Daniel 9:27, essa expressão, a abominação da desolação, ela aparece com todas as letras. Eu vou até abrir aqui para vocês e vou ler Daniel 9:27. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação, até o fim, até o termo fixado para os desoladores. Isso aqui é uma profecia de um período que estava acontecendo, que viria a acontecer, que foi a profanação do templo de Israel por Antíoco Epifânio, que iniciou a guerra dos Macabeus. Interessante entender o que significa essa abominação da desolação. Por que é chamado de abominação da desolação? No primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, versículos 44 ao 49. Aquela profecia de Daniel aqui acontecendo. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém, a cidade de Judá, ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país, e impedissem os holocaustos, os sacrifícios e as libações do santuário, profanassem sábados e festas, contaminassem o santuário e tudo que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos, isso tudo dentro do templo, quer dizer, tudo aquilo que era contrário à lei passou a ser realizado dentro do templo. E para os ídolos imolassem porcos e animais impuros, que deixassem também incircuncisos seus filhos e se tornassem abomináveis. Apareceu, se tornassem abomináveis pela desobediência da lei, por toda sorte de impurezas e profanações, de modo tal que olvidassem a lei e subvertessem todas as observâncias. Versículos 54 e 55. Capítulo 1 do primeiro livro de Macabeus. No 15º dia do mês de Casleu, no ano 145, o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. O altar do holocausto era onde os holocaustos, os sacrifícios eram feitos para Deus. Sobre ele, Antíoco Epifânio mandou construir uma imagem de um Deus. E eles chamaram isso de abominação da desolação, porque tornavam impuro, abominável, desprezível o templo. Também nas outras cidades de Judá erigiram-se altares e às portas das casas e nas praças queimava-se incenso. Eu não vou ler, mas também em 2 Reis, capítulo 23, 13 e 14. 2 Reis 23, 13 e 14, quando o rei Josias está purificando Israel e fala da adoração, que era uma adoração híbrida, pagã misturada com culto a Jeová, que essa adoração híbrida era sempre chamada de abominação. Ele removeu a abominação de Milcom e a abominação do Deus tal, que eram os ídolos que tornavam os lugares abomináveis. O que isso significa? Por que a Esther é chamada de abominação? Ela é abominação porque ela aprisiona os filhos de Deus, ela os torna abomináveis, os 52, 666, infecta os 52, mas ela é uma estela da abominação porque através dela Jeová tem sido adorado. Eu acabei de falar. Não foi proibido o culto a Jeová no templo. O culto a Jeová foi mesclado com a adoração pagã. E por isso foi chamado de abominável, abominação desoladora. Essa abominação desoladora já passou, mas Jesus disse que viria uma outra abominação desoladora. Tanto ligada ao templo de Salomão construído em São Paulo, como ligada ao culto
do livro da lei, aliás, já falei que Crowley está diretamente ligado aos evangélicos e diretamente ligado à construção do Templo de Salomão. Já falei antes, vou falar mais no futuro. A abominação desoladora é porque Jeová está sendo adorado com uma estela egípcia, com a máscara de deuses egípcios. Não há nenhum outro sentido nessa abominação da desolação. Nenhum outro. E toda abominação desoladora que aconteceu na vida dos hebreus aconteceu para levá-los à adoração de outros deuses, enquanto eles adoravam, adorando Jeová. Mas é importante lembrar, essas abominações aconteceram pela vontade de Jeová. Ele disse que aconteceria. Ele disse que ia fazer isso acontecer. Ele disse em Deuteronômio 28, ele disse para Salomão: você que é telemita, está adorando Jeová através da estrela da revelação. Por isso ela é a abominação da desolação, porque ela é uma mistura de um culto pagão com o culto a Jeová, a abominação, as cascas de Geburá. Isso é só um vídeo de introdução, então eu não posso entrar em todos os detalhes, mas eu vou dar mais uma informação para vocês sobre isso. Veja bem, no Trabalho de Paris, Aleister Crowley, no dia 11º dia, quarta-feira, 28 de janeiro de 1914, o ano em que começa a Primeira Guerra Mundial, 10 anos após a publicação, a recepção do livro da lei. Olha o que foi dito. Eles estavam ali reunidos, Crowley e alguns discípulos, fazendo trabalhos mágicos, invocações, recebendo informações. Foi dito para eles o seguinte: Frater fulano de tal obteve uma mensagem em enoquiano, no sentido de que os deuses desejavam recuperar seu domínio sobre a terra. Ou seja, eles ouviram a mensagem de que os deuses desejavam recuperar seu domínio sobre a terra, sendo estes irmãos iniciados, Crowley e os outros, flechas de fogo disparadas por eles, os deuses, em sua guerra contra os deuses escravos. Então, qual a mensagem que ele recebeu? Os telemitas, você que é telemita, são flechas de fogo, armas lançadas contra os tais deuses escravos. Por quê? Porque os deuses que se comunicavam com Crowley ali, usando a máscara de muitos deuses, de Hermes, de Zeus, desejavam recuperar o seu domínio sobre a terra. Primeiro, flechas de fogo. Flechas de fogo. Olha que coisa curiosa. Eu vou ler aqui para vocês no livro de Salmos, capítulo 7. Salmo 7. Versículo 13. Se o homem não se corrigir, afiarei minha espada, retesarei meu arco e o apontarei. Mas para ele que faz armas de morte e fabrica suas flechas flamejantes, flechas de fogo, ele gerando iniquidade, concebe a maldade da luz da mentira. Jeová está dizendo o seguinte aqui: se o homem não se converter, ele vai afiar a espada dele e vai retesar o arco e vai disparar as suas flechas de fogo contra os homens. Percebe a expressão? Flechas de fogo. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa, que os cristãos deveriam ser capazes de erguer o seu escudo da fé para se defender das flechas inflamadas que o maligno disparava. Essas flechas são pessoas, os iniciados de Telegram. Quem são esses deuses? No capítulo 3 do livro do Gênesis, Jeová aparece num contexto plural. Ele é chamado de Yahvé Elohim, Jeová deuses. Tanto é que ele fala com outros. Agora o homem é como um de nós. Ele está falando com alguém. Façamos o homem à nossa imagem. Eu vou ler aqui para vocês uma descrição de Flávio Josefo, historiador judeu, sobre momentos antes da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. E depois eu vou ler uma descrição semelhante de Públio Cornélios Tácitos, que era um romano não cristão nem judeu, e vou comparar essas linguagens, e aí vamos voltar um pouco historicamente
Porque como Crowley interpretou aquilo? Como Crowley interpretou o capítulo 4 do livro da lei? Ele entendeu que a guerra mundial era uma obra de Howard Quidd, que o mundo precisava ser banhado em sangue para que o novo Aion começasse. Ele entendeu isso sem sombra de dúvida. Então ele percebeu que a guerra que estava começando tinha a ver com o livro da lei. Ele até percebeu, ele até fez ligações com as edições do livro e os inícios dos conflitos. Então a gente vai pensar o que a Segunda Guerra Mundial produziu e ver se tem algum sentido no que eu estou falando. Flávio Josefo diz: por volta da hora sexta da noite, o portão leste do templo foi visto ser aberto sem ajuda humana. Um portão que precisava de 20 homens para abrir. Na subsequente festa de Pentecostes, que foi antes da destruição, tá? De Jerusalém, no ano 70. Enquanto os sacerdotes estavam indo à noite para dentro do Santo dos Santos fazer suas ministrações de costume, primeiro sentiram, conforme contaram, um tremor. Os sacerdotes estavam entrando para fazer as ministrações, acompanhado por um pequeno indistinto murmurar e depois vozes, no plural, como de uma multidão, dizendo de forma nítida e apressada: vamos embora. Então o Flávio Josefo, que era judeu, disse que os sacerdotes ouviram um tumulto, não viram nada, mas ouviram um tumulto dentro do templo, que foi destruído e agora é reconstruído aqui em São Paulo, e vozes de uma multidão dizendo: vamos embora. Só que ele era judeu, então ele não falou o que o Públio Cornélios falou. Ele comenta que, e Flávio José também fala, haviam acontecido vários prodígios, quer dizer, vários sinais, né? Esse foi o Apocalipse profetizado por Jesus e profetizado por João, foi a destruição do mundo antigo. Ele diz que o povo de Jerusalém havia visto exércitos participando de uma batalha nas nuvens, o fulminante brilho das armas, o templo iluminado por uma repentina radiação que via das nuvens. Aí olha o comentário seguinte: as portas do local sagrado interior foram subitamente abertas, e uma voz em tom mais que mortal foi ouvida, e essa voz clamava que os deuses, no plural, estavam indo embora. Na mesma hora houve um poderoso movimento como de algo indo embora. Vamos juntar tudo isso? Quando antes da destruição do templo, houveram relatos de Flávio Josefo e outros de que haviam batalhas no céu, exércitos lutando. Jerusalém foi destruída, e antes que o templo fosse destruído, uma multidão saiu do templo, que Públio Cornélios chamou deuses, mas o próprio Josefo diz que era uma multidão dizendo: vamos embora. Ou seja, as entidades que habitavam o templo de Israel partiram daquele lugar porque elas foram derrotadas. Jerusalém foi devastada, o templo foi destruído. Estes deuses se comunicaram com a Aleister Crowley. Eles iniciaram a Segunda Guerra Mundial. Qual foi o resultado efetivo da Segunda Guerra Mundial? A formação do Estado de Israel, em 1947 e 1948. A formação do Estado de Israel, que iniciou o massacre palestino, também foi o começo do impulso sionista mundial, ao ponto de hoje nós temos uma religião cristã sionista. Claro, essa não era a intenção do Crowley, mas o Crowley foi usado. E você, telemita, que está me assistindo, você está sendo usado também em nome da verdadeira vontade. Você não vai alcançar essa verdadeira vontade. Você está sendo manipulado. A hierarquia inimiga de vocês, porque e sua parentela quer dizer que aquele que alcançou o potencial, que se uniu à queda, Jesus Cristo, e sua parentela, os santos. Você está lutando contra eles, você está lutando contra a realização que você está buscando. Em código, isso está aqui dentro do livro da lei. E quando a gente contrasta essas coisas, você está sendo usado como uma arma de fogo. Não é à toa que, pelo menos aqui no Brasil, a maioria dos telemitas são de esquerda. Não é à toa. E aí os caras ficam naquela viadagem, né, de tentar justificar. Não, porque o livro da lei não está falando para você mandar um cara se fuder, se ele tiver... Está sim. O livro da lei é cheio de impiedade, o livro da lei é cruel. O Deus que está falando ali é o Deus que em Deuteronômio 28 diz que as mães comerão a carne dos filhos, e que no capítulo 23 ele diz: darei a carne dos teus inimigos para você comer, e que diz para o Crowley: você vai sacrificar gado pequeno, blá, 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 e depois uma criança, que era o filho dele.
que era o filho dele, o próprio Crowley disse que era o filho dele que morreu. Foi um sacrifício para os deuses. Então essa é a nossa introdução, falei pra caralho, nem sei se vocês conseguiram absorver tudo. Você curtiu esse vídeo, deixa o teu like aí. Se você não curtiu, deixa o teu dislike também. Não esqueça de se inscrever no canal, de assinar de ativar o sininho para receber as notificações e vamos que vamos. Namastê.